pessoal, eu sou a Venária Ottoni e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre algo que interfere diretamente nos nossos relacionamentos, na nossa convivência e até na forma como somos percebidos pelo mundo. E é sobre a parte Os Outros, do livro chiquérrimo de Glória Kalil. Então já pegue seu café, se inscreva nesse canal e vem comigo. Muito bom. Vamos lá? Os Outros está na página 40. Muito prazer, o outro existe. Por que você não pinta o mapa do mundo nas 4 paredes do quarto do seu filho, para que ele não cresça vendo as coisas de um jeito provinciano? Adoro essa ideia de Diana Vreeland, do Mapa Mundi na parede, uma das mulheres mais chiques e interessantes do universo fashion. Sabia quanto o mundo é maior do que a casa ou a cidade em que se mora? Quer dizer, então, de uma só pessoa vendo a vida a partir do próprio umbigo, paupérrimo, para se dizer o mínimo. A gente tem que ver o mundo a partir do umbigo da gente. O mundo não gira em torno só da gente. E vamos ver a partir disso. Por mais desagradável que possa parecer, há outras pessoas no mundo. Além da sua interessante figura, quando se é jovem, é natural achar que tudo e todos têm que ser como queremos, e não como são. Acreditar que os outros deveriam agir como nós agiríamos, mas passada a adolescência, esse comportamento fica totalmente descabido. Tendo em vista que muita gente perde tempo, amigos, empregos, amores, por causa dessa rigidez infantil e regredida. Quantas pessoas a gente não conhece que já é adulto, nem é mais adolescente e ainda é assim? Então manda esse vídeo para ele poder se tocar. Não precisa nem falar nada, só manda o vídeo. É preciso ter distanciamento e humor para suportar diferenças e a consideração pelos outros. Quanto mais cedo as pessoas entenderem isso, mais útil será a vida delas. O certo é na adolescência, mas se passar, então você já compartilha esse vídeo para a pessoa se tocar. Muitas regras de etiqueta, por exemplo, seriam totalmente dispensáveis se cada um de nós prestasse mais atenção aos sinais que os outros nos dão. Imagina a situação, imagina aí, de ter uma visita em casa de manhã, a casa inteira desarrumada, você tendo que despachar seu filho para a escola, organizar a compra do supermercado, deixar dinheiro para o tintureiro, enquanto se veste para sair. Então, ainda precisa dizer para as pessoas evitarem visitas no período da manhã? A gente recebeu uma visita que a gente ainda nem levantou da cama, nem fez o café, deve ser a pior coisa do mundo. Ou então, você acha que precisa de um manual para ensinar o momento certo de parar uma conversa? Basta olhar bem nos olhos do seu interlocutor para saber se ele está ou não interessado no assunto. Aquele olhar perdido de quem está louco para se agarrar a primeira oportunidade de sair correndo, quem não conhece. Vocês já tiveram pessoas indesejadas? Aquela pessoa que fala assim, fulano tá chegando. Ah não, olha lá, fulano tá chegando, vamos para tal lugar? Vocês já viram isso acontecer? Se já viram, comenta aqui. Reconheça e respeite o território do outro. Você jamais vai se livrar dele. São pessoas com quem você se encontra todos os dias. Nas ruas, nos metrôs, nos ônibus, nos consultórios médicos e com quem você estabelece laços de dependência. Seja profissional, de amizade, familiar, o outro é esse ser diferente que temos que aprender a aceitar e a tratar com igualdade e respeito, e com quem vamos ter muitas trocas pela vida afora. Considerar o outro é o básico, é o vestidinho preto, o terno marinho, o arroz com feijão da boa convivência social. Não se feche no arrogante mundinho particular, acreditando que seus valores sejam os únicos válidos e universais. A gente pode se fechar, o que está querendo dizer assim,
A gente se fecha no nosso mundinho particular e acha que tudo tem que ser no tempo, na hora e do jeito que a gente quer. Então não é assim. Conviver com pessoas diferentes traz um enorme ganho cultural. É como na culinária. Um belo dia abre um restaurante japonês na sua cidade. Nas primeiras vezes você acha esquisito comer peixe cru e raiz forte, até ir se habituando com o paladar a ponto de ficar com água na boca só de imaginar uma barca de sushi sobre a mesa. Os seus horizontes se ampliam quando você se abre para os outros e para os novos conhecimentos que eles trazem. Dá chance para o que é diferente, uma oportunidade a viver o que é novo. O narcisista, agora nós vamos entrar na parte do narcisismo. O narcisista vê o mundo como um espelho de si mesmo e não se interessa por eventos externos, a não ser que devolvam um reflexo de sua própria imagem. Qual a graça de ser uma pessoa querida e bem aceita pelos outros? Graça total, é claro. Você fica com uma vida muito mais rica em acontecimentos. Os amigos se lembram de você para compartilhar momentos importantes, como viagens, festas, conversas. As pessoas sentem prazer em estar em sua companhia. Gostam de trabalhar com você e sentem a sua falta. E a pessoa que me faz lembrar muito, vamos supor assim, já teve ambientes que a gente já trabalhou e quando a gente sai, aí a pessoa fica assim, você saiu, você faz falta. Ou até você fica assim, fulano estava comentando de você lá que você faz falta lá no serviço, você faz falta lá na academia, você faz falta lá no estúdio. Isso a pessoa quando ela é bem é totalmente diferente daquela pessoa que fala assim, fulano chegou. Fulano vai vir. Pois nada disso vai acontecer com pessoas que enxergam o mundo como um espelho de si mesmas. E para quem nada é mais importante do que os próprios sentimentos. Este tipo narcisista acaba se tornando um estorvo na vida social, porque sua atenção nunca está concentrada no que os outros dizem. Fala como se fosse a única pessoa da sala. Despeja suas queixas, suas opiniões, seu humor ou tédio, sem levar em conta a existência dos outros. Só se importa com os outros se tiver algum interesse em jogo e precisa de audiência permanente para as manifestações do seu ego gigante. Isso me lembra a história de um ator que depois de falar horas sobre si com o fã, interrompe o discurso dizendo: agora chega de falar de mim, vamos falar de você. Diga o que você acha de mim. Quem já passou por isso em relacionamento? Que vai ao encontro, um relacionamento, aí a pessoa começa a falar de si mesma, vai falando, aí depois vira e fala assim, vamos falar agora, o que você achou de mim? É muito girar em torno do próprio umbigo. Em tempos de superexposição de imagens de celebridades no ar e de extrema valorização da juventude e da beleza, em que as pessoas ficam voltadas excessivamente para si mesmas, por falta de perspectiva do futuro ou porque embarcaram na propaganda de hedonistas, do prazer a qualquer preço. O narcisista encontra terreno propício para a manifestação do seu comportamento. Outro dia, sentei ao lado de uma conhecida no cabeleireiro, sem tirar os olhos do espelho. Ela me cumprimentou e foi logo contando que estava pondo apliques nos cabelos para deixá-los mais compridos e sexy. Aprovei o resultado, mas quando, a pedido dela, toquei em sua cabeça para ver se eram colocados, levei um susto. Parecia um porco-espinho eriçado, cheio de relevos e caroços. E como você faz se um homem encostar a mão em você? Perguntei preocupada. Que importa? Disse ela rindo. O que eu quero é sair bem na foto. O narcisismo é um mal destes tempos, mas há muitas maneiras de combater, ou mesmo de disfarçar.
Essa praga que ameaça uma vida social mais harmoniosa e prazerosa. Isso mostra, gente, que muitas das pessoas estão só vivendo de aparência. Não é o que é. É só aparência. Narcisismo, disfarce o seu. Você é uma pessoa interessante, cheia de opiniões e etc. Não precisa expressar seu verdadeiro eu. Tente se interessar pelo que os outros dizem. O outro nem acabou de falar e você já tem uma resposta na ponta da língua. Sinal de que nem ouviu direito o que ele disse. Você pede uma opinião, a pessoa esboça as primeiras impressões sobre o assunto e você aproveita a deixa para fazer das ideias dela sua longa tese pessoal. Em público, procure não se olhar demais no espelho, retocar a maquiagem toda hora, ajeitar permanentemente a roupa. Checar o tempo todo sua aparência e o efeito que você produz nos outros. Tem gente que não sai se não for para chamar atenção. Crianças e adolescentes ignoram a existência do outro e se dedicam quase que exclusivamente ao próprio umbigo. Vá lá, estão aprendendo a se conhecer. Péssimo se essas características acompanhar você pelo resto da vida. A criança e adolescente, ela ainda está aprendendo a viver, está aprendendo a fazer. É válido. Agora, o resto da vida, convenhamos, não dá. Não se estenda em assuntos cujos detalhes só interessam a você. A rotina do seu cachorro, a melhora e a piora do seu resfriado, o seu relacionamento com a empregada da casa, com seu esposo, a sua dificuldade de dormir à noite ou a genialidade do seu trabalho. Então, isso quer dizer assim, coisas íntimas, ou sair e ficar falando só de você não rola. Facilite a vida dos outros e poupe o seu ego. Se ao apresentar você a pessoa tem um lapso de memória e não consegue se lembrar do seu nome ou sobrenome, aceite com humor e indulgência. Ajude a pessoa dando seus dados em vez de se ofender. Ao encontrar um familiar querido depois de muito tempo sem vê-lo, não fique pressionando. Esquecer os parentes pobres, não é? Gente, isso é muito chato, né? Demais. Receba a pessoa com alegria e entenda que há muitos amigos e parentes para visitar durante uma única vida. A pessoa vai visitar só você. Às vezes ela sumiu, ela também está resolvendo os problemas da vida dela. Não estique os foras. Quem já deu um fora sabe muito bem que basta se lembrar do ocorrido para morrer de vergonha. Ninguém precisa piorar a situação espichando o assunto, pedindo explicações. Poupe o outro dessa agonia. É a sua vez de apresentar as pessoas. Mencione apenas os vínculos convencionais. Isso aqui é muito importante. Quando você for apresentar alguém, que chega a pessoa. Marido, mulher, padrinho, cunhado, etc. Casal gay. Casal que não oficializou a união significativamente. A pessoa mais importante da sua vida, mas não ao ponto de dividir com ela a mesma casa. Limite-se a dizer o nome. Lúcio e André, Raul e Leda e assim por diante. Você não precisa falar assim, esse que é o meu cunhado, que trabalha em tal lugar, que faz tal coisa, mora não sei aonde, casou com minha irmã não sei quanto tempo. Não precisa passar a ficha extensiva da pessoa, não. É só falar, esse é meu cunhado, esse é o meu marido, essa é minha filha, pronto. Se a pessoa revela que é gay, não precise reagir com a mesmice de sempre. Eu não ligo, tenho até um amigo gay. Tome o que for dito apenas como a sinalização da preferência sexual, nada além. Não precisa espantar, ou querer dar um sermão, ou querer fazer qualquer coisa, ou falar assim, esse aqui é fulano, meu amigo gay. Não precisa, esse aqui é fulano, pronto, acabou. Não se usa mais beijar a mão das mulheres como cumprimento. Isso aqui é para os homens, tá, gente? A gente cumprimentava, ó, beijinho, faz isso mais não. Só no caso de uma demonstração de muito afeto e carinho, a mulher que você conhece bastante. E não se cumprimenta mais as pessoas com beijo no rosto. Gente, se a pessoa chega lá, com seu marido, aí chega uma pessoa lá, quer dar um abraço, quer dar um beijo. Não, isso não se faz, não. As mulheres, geralmente, elas cumprimentam e não precisa nem pegar na mão. Outra coisa que eu faço, também fica aqui a dica,
é que você chega, você cumprimenta todo mundo com um aperto de mão. Sem beijinho, sem abraço, sem intimidade. Independente se a pessoa é seu parente, seu melhor amigo ou o que for. Porque você não sabe, a pessoa está casada, a pessoa está namorando, isso pega mal. E outra coisa, se a pessoa está sentada na mesma lanchonete, para sair, ela está comendo, a gente não pega na mão dela também não. A pessoa lavou a mão para sentar ali, para comer, vai pegar um lanche, vai pegar no talher, aí a pessoa vai lá e quer pegar na mão. Não rola, né? Segundo ponto, não insista. Aí aqui vem alguns casos. Para que alguém beba, já ficar assim, bebe, só um golinho, vai lá, prova. Não insista, a pessoa falou não é não. Você pode sim recusar. Tem que dizer que está tomando antibiótico ou qualquer coisa do gênero. A pessoa pode recusar sem ficar explicando, tipo, eu não quero. Ah, como docinho, eu não quero. Ah, bebe isso, eu não quero. Se ficar explicando, ah, eu não quero porque estou de dieta, ah, eu não quero porque eu estou tomando antibiótico ou estou tomando remédio. A pessoa não precisa ficar explicando. E você não precisa ficar insistindo se estiver do outro lado. Para que alguém coma o que não quer, não apele para o seu eu mesma fiz. É covardia. Para que alguém entre ou suba ao seu apartamento só porque está trazendo você em casa. Para ser recebido quando ninguém o espera. Depois do advento do telefone, nada justifica visitar alguém sem avisar antes. Hoje todo mundo tem telefone, tem WhatsApp, tem tudo. Quer visitar alguém? Manda uma mensagem. Ô fulano, você tá em casa? Posso ir aí? Vamos combinar alguma coisa? Tá a dica. No elevador, no metrô, no cinema, nos teatros, a prioridade é sempre de quem sai. Quem vai entrar, espera até que todos saiam, senão entope. Neste caso, os homens podem sim ter primazia sobre as mulheres. O fluxo de pessoas fala mais alto. Independente de quem está saindo do ambiente, seja homem, mulher, criança, idoso, ele sai primeiro para você entrar depois. Então aí não importa se é homem, se é mulher, o que é. Então, a pessoa só entra, depois todo mundo sai. Isso é válido também para ônibus, hein, gente? Ou táxi, o táxi parou, o outro vai descer, você vai entrar. Aí você já vai entrar antes da pessoa sair? É bom senso. Provas de amor ao outro. Mulher avisa mulher, homem avisa homem quando há. Gente, isso aqui faz todo sentido. Verde no dente. É mulher avisa mulher e o homem avisa o homem, tá? Que são as coisas assim, verde no dente, feijão no dente. A pessoa vai lá e faz assim aqui, isso já fica a dica, né? É homem avisa homem, mulher avisa mulher. Zíper da calça aberto, não faz sentido assim. Se o cara viu, fala com a sua esposa, a companheira, pra ir lá, ela ir lá avisar. Peito pulando para fora do biquíni. O cara não vai chegar falando que vai constranger a pessoa. Cabelo fora do lugar, inocentemente, mas que transtorna a aparência. Falta de papel no banheiro. Descarga entupida, uma coisa esquisita pregada na roupa ou no sapato. Estilo inseto, folha seca, chiclete ou jornal. Casos que justificariam bilhetes anônimos, porque ninguém vai avisar numa boa. Mau hálito, falar perto demais, cheiro desagradável, uma voz irritante, aguda, esganiçada e infantil. Falar alto. Isso aqui, às vezes, você trabalha com a pessoa, aí você vai lá e põe um bilhetinho lá, mas não é para ofender não, tá, gente? Você escreve com carinho e tal, sem ofensa, só para a pessoa perceber e não ficar constrangida que é outra pessoa. E se você recebeu, tomar providência, né? Se você recebeu, tá aí a dica. Então, tomar providência quanto a isso. Não é levar a mal e gritar aos quatro ventos que está sendo prejudicado ou algo assim, não. Mensagens eletrônicas, correspondências e outras ligações. Não imagine que as pessoas reconheçam sua voz na secretária eletrônica. Deixe nome, sobrenome, horário em que ligou, o número e etc. Ou você acha que é a única Cláudia do pedaço? Isso aqui é muito interessante, porque às vezes a pessoa ela liga para você e pergunta quem é. Aí deixa um recado às vezes lá no WhatsApp do número lá novo e só fala assim, me encontra, tá combinado tal dia. Mas combinado o quê? Com quem? Onde? Quem falou? Aí fala assim, gente,
Esse é meu número novo, sou Evenária, tal lugar, tô só confirmando aqui. Vem a dica. Se você receber uma ligação e ela não se completou, espere até que a outra pessoa tente novamente. Não comece uma sucessão paranoica de desencontros. Você atendeu o telefone, mas a pessoa procurada não está, não dê a ficha inteira. Acabou de sair com o Luiz e deve passar o final de semana no sítio, limite-se a anotar o recado. Telefonema após as 22 horas e antes das 10, só se for algo realmente urgente. Também evite chamar em horário de telejornal, novelas e decisões de campeonato de futebol. Ô, gente, ninguém deve ligar para ninguém, a não ser que seja um caso urgente, depois das 10 da noite. Ah, tô ligando às 10 da noite para falar coisa aleatória. Não faça isso, não incomode ninguém. E-mail é um ótimo recurso para agradecer convites. E-mail é ótimo para situações difíceis e desagradáveis. Todas aquelas pessoas em que você quer dizer, seu gato subiu um telhado. Ô, gente, e-mail, só que aí tem uma questão assim, pô, você não pode mandar um e-mail para uma pessoa com mais de 55, 60 anos, que você sabe que ela não sabe nem abrir a caixa de e-mail, né? Tem que ter uma noção. Você mandou um e-mail para resolver um assunto. Não envie o próximo imaginando que a pessoa está ligada exatamente no ponto em que o assunto parou. O mesmo vale para telefonemas e outras correspondências eletrônicas. Sempre pedem uma introdução para clarear a memória. Cuidado para que seu horror à tecnologia não acabe complicando a sua vida. Você não deixa recado na secretária eletrônica ou na caixa postal do celular porque detesta. Acha os e-mails muito impessoais, então não saia por aí falando que a outra pessoa é difícil e que você nunca consegue marcar um encontro com ela. Ao enviar seus cartões impressos para amigos, risque o sobrenome para deixar a coisa menos formal. Acabou, né? Essa questão assim de enviar bilhete, enviar cartão, igual tá chegando o Natal, antes as pessoas davam um cartãozinho escrito, todo final de ano, mandava lá. Ainda encontra em papelarias esses artigos de cartões. Gente, eu acho tão chique, tão bonitinho, tão fofo, que tinha os cartões na hora que você abria assim, ó, eles cantavam a musiquinha. Se você já recebeu um cartão, comenta aqui pra gente. Nunca mais na sua vida diga ou faça coisas assim. Isso aqui são coisas, gente, para você não dizer e não fazer nunca. Troquei uma de 50 por duas de 25. Isso aqui, no caso, são os homens que falam das mulheres, né? Não preciso nem falar mais nada. Nossa, como você está abatida. Você engordou um pouquinho? Eu não sabia. Você está grávida? Ela está fora de forma. Gente, a pior mancada é essa, hein? Aí, hein, ficando careca, isso não se mexe, gente. Mulheres, homens perdendo cabelo, não se mexe. Perguntar o preço da roupa que a pessoa está usando. Perguntar a idade ou fazer comentários do tipo: como você está conservada? Que o ouvinte nunca sabe se é um elogio ou se quer dizer que você está no formal há 90 anos. Essa foi boa. Não é no corredor de um teatro ou no salão da festa que você encontra a ocasião de falar de assuntos muito íntimos, como as suas dores, depressões e mortes na família. São assuntos que exigem tempo do ouvinte. Você não vai contar a saga da sua separação para uma pessoa que está de passagem ou pronta para ir pegar o salgadinho. Tem lugar que você marca para você poder ir conversar com a pessoa. Tem lugar, por exemplo, no meio da rua. Você está vendo a pessoa passando. Às vezes a pessoa está até segurando sacolas para mercado, ou compras, ou alguma coisa assim. A pessoa quer parar e quer bater papo, gente. Aí vai lá, coloca no chão e fica horas. Outra pessoa fica lá esperando a pessoa bater papo e falar da vida dela. Não rola, né? Tem que ter lugar e bom senso. Falar o tempo todo das dificuldades financeiras ou o oposto, do esbanjamento. Estar mal de vida ou muito bem de vida não são assuntos muito interessantes. Não comece qualquer conversa com um exausto: estou trabalhando demais. Ou pior, não dormi nada essa noite. Poupe os ouvintes das ladainhas.
Tem gente que a gente encontra só para reclamar. Tem gente, toda vez que você encontra com ela, vai saber que é uma reclamação diferente. Não trate velhos como crianças. Já basta ter chegado atrasado. Não piore as coisas fazendo uma cena cheia de lances chatos e teatrais. Você chegou num lugar atrasado, entra, senta, sem fazer barulho, quieto e calado. Aí tem gente que além de chegar atrasado, vai pedir desculpa, vai justificar, vai ficar falando meia hora, até a outra pessoa voltar à linha de raciocínio dele. Se você não fuma, não come carne, acredita em aromaterapia, no poder dos cristais, fique na sua. Não faça disso uma profissão de fé. Não são assuntos proibidos, mas podem se tornar desagradáveis. Vamos lá para o ponto das coisas que não pegam bem. Dizer que você foi ver o filme do Tom Cruise, em vez de dizer que foi ver o filme do Kubrick. Mencione o diretor antes do ator principal. Não pega bem. Dizer que adora a música da propaganda do sabonete Vinólia, em vez de dizer as 4 estações de Vivaldi. Dizer que sabe alguma coisa e não sabe, só porque ficou com medo de perguntar. Tem gente que fala assim, vem contar um assunto e tal, fala, eu sei. E se você não sabe? Achar que o vermelho e o negro são somente cores do Flamengo, sem se dar conta de que é um livro de Stendhal, um dos clássicos da literatura universal. Achar que Victor Hugo é só uma marca de bolsas brasileira, sem saber que se trata do escritor francês, autor de Os Miseráveis, que, como você vê, também não é só um musical da Broadway. Agora, o que sobre o esnobismo. Gente, não seja snob, tá, gente? Aí vem, definitivamente não. Celular ligado, nem com o modo vibratório, em teatros, cinemas, igrejas ou em qualquer lugar em que você faça parte de uma plateia silenciosa, é um vexame. Gente, é muito feio, né? Você tá lá na igreja, lá, num lugar bem silencioso, o celular da pessoa toca. É igual eu falo, tem coisa que não faz sentido. Entrar num lugar fumando. Bem que hoje em dia a gente nem se usa mais cigarro, né? Agora tem aqueles cigarros eletrônicos. É horrível isso. E fumar no carro dos outros. E falar alto demais. Isso definitivamente, gente, não tem perdão. Isso são coisas que não se faz. Eu acho que nem dentro da própria casa, se você é casado, solteiro, que às vezes a pessoa está dormindo, às vezes você é solteiro, chega na casa dos seus pais, da sua mãe. São coisas que não faz sentido. Então é isso, pessoal. Agora nós sabemos como não sermos narcisistas, identificarmos um e não sermos inconvenientes em determinados lugares e agir com elegância. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva nesse canal, ative o sininho e até o próximo vídeo. Beijinhos!